Olá, bem-vindo ao Morar 360. O tema de hoje é engenharia diagnóstica. Você sabe o que é isso? Olha, se você não sabe, você vai saber de tudo hoje. E eu recebo aqui uma especialista no assunto, que é professora, engenheira, Jordana Epifânio. Bem-vinda ao Morar 360. Obrigada, doutora Cleo. Nossa, que honra estar aqui em Governador Valadares e participar do seu programa. Então, a nossa área, ela realmente é uma área de grande importância. É a área da engenharia que investiga as anomalias das edificações. E isso só cresce no mercado porque as pessoas estão começando a dar valor nas suas edificações. E aí, no caso, nós precisamos intervir e direcionar os clientes para isso. E hoje as edificações cresceram, digamos assim, porque antes a gente tinha só um padrão muito simples, que inclusive um pedreiro, qualquer pessoa poderia, qualquer profissional que esteja na área, levantava as paredes, estava tudo bem. Essa coisa mudou, né? Mudou porque a usabilidade das pessoas, né, eles estão inflacionando porque é feito para uma carga e aí os moradores começam a inflar, né, de peso os acabamentos, fazem reformas robustas e aí isso complica um pouco. A questão, né, da falta de manutenção, isso agrava muito porque vai dando décadas e aí as edificações estão sem nenhuma manutenção, e aí vem as anomalias gritando, né, pedindo socorro. Tem prazo de validade? Para os edifícios, principalmente? Prazo Como é de que funciona validade. isso? Validade ou utilidade? O prazo de validade, todas as pessoas pensam assim, 5 anos de garantia, eu posso reclamar. Mas não é bem assim, nós temos as normas técnicas que ditam as regras para nós. E, ao contrário de que todos pensam que são 5 anos, tem garantias de 1, de 2, de 5, depende do sistema construtivo. E aí a gente já entra na questão do diagnóstico. É semelhante com quando a gente vai no médico e faz aquele diagnóstico? Muito semelhante. O que ocorre? O ser humano, ele sente uma dor e vai ao médico, e lá o médico vai fazer um histórico. E esse histórico ele vai conduzir o paciente a exames. E com esses exames e o histórico, ele vai dar o diagnóstico e vai dar a receita médica. E nós, engenheiros, né, da saúde das edificações, nós fazemos a mesma coisa. Nós pegamos os históricos, a convenção do condomínio, o histórico de todos os moradores desde o início, projetos, que é imprescindível, né, vale muito valor quando não tem para tirar do bolso. E quando tem, você ajuda demais a nós para identificar. E com isso, nós levamos também os ensaios não destrutivos com os aparelhos, que é a mesma coisa do ultrassom, da tomografia, e aí nós chegamos ao diagnóstico certo e laudamos que é a receita médica. Então, vocês são praticamente o médico do condomínio, da parte física do condomínio. Exato, é a mesma situação, a mesma situação. E não é só condomínio, né? A gente está falando de edificação. Então, edificação pode ser uma casa geminada, pode ser qualquer edificação. Sim, nós temos condomínios que são horizontais, né? E condomínio de casas. E os condomínios horizontais, eles entram da mesma forma. Por exemplo, aí que você me perguntou, que tem muita demanda, a questão do sistema de esgotamento sanitário. Isso daqui a pouquinho a gente vai falar. E tem até uma imagem, né? Muito comum acontece. Eu trouxe de um case interessante, porque as pessoas... vou pedir a nossa produção para colocar o vídeo. Pode colocar a produção, pra gente dar uma olhada aqui. A Chay, que tá hoje no comando aqui do... Coloca pra gente ver aí essa curiosidade desse case. Rua Piauí, em Belo Horizonte. Que isso? O que foi ali? Então, Aí é condomínio ali? Ali é um condomínio, né? Uma edificação aí, me parece que de uns 12 andares. E o síndico, ele nos contratou para que, naquele primeiro andar ali, que é no térreo, na garagem, tinha umidade no piso do apartamento. Tá. E aí, como que descobre o que está acontecendo? De dentro do apartamento. Dentro do apartamento. A umidade o problema era lá. No quarto, na sala, umidade já no taco. Nossa. Dos cômodos. E aí nós começamos a investigação pelas prumadas, entendendo que a prumada de água pluvial, de coleta de água de chuva,
ela desce e passa por baixo do apartamento. Falou, bom, então já vai pela premissa de achar que ela pode estar ali com uma trinca, alguma coisa, e a água está sendo diluída no piso do apartamento. Mas aí foi muito mais aquém. Que aí nós começamos nas caixas e nas prumadas. Fizemos os testes. Antigamente, não sei se aqui também, mas em Belo Horizonte, as pessoas juntavam a água pluvial junto com o esgoto na mesma caixa. E aí, não diferente, lá a mesma coisa. Só que aí nós começamos a ver que em volta das caixas, tá no vídeo ali, em volta das caixas tinha parte oca. Ah. Então, o esgoto, aí nós já fomos para o esgoto. Porque o esgoto também tem uma rede perto do apartamento. E aí nós começamos a entender que tinha parte oca e os finos do solo em volta da caixa está sendo levado para algum lugar. O processo de investigação, também, numa foto dessa, está dando para ver que tem uma trinca embaixo do Aí prédio. dá para ver? Ô, Chay, será que dá para voltar lá para a gente ver? É aquilo ali? Não, olha lá, ó, ali está começando a ver a trinca. Olha lá. Ali é a trinca. E aí nós pegamos uma chave de fenda enorme e enfiamos na trinca, perfuramos ali, e aí a gente já viu algo molhado lá dentro do solo. Nós encontramos um buraco que cabe um carro debaixo do prédio. E onde é que foi o erro aí? Como é que... Falta de manutenção. Mas isso aqui... Esgoto, prumadas... Mas isso não foi no início da construção, não? Não, ali falta de manutenção. É mesmo? E aí a chuva, o que acontece? Naquela trinca que percorre o prédio todo, a chuva vem, não só o esgoto, ele está disseminando por baixo do solo, porque tem infiltração, né? A maioria dos casos em caixas de esgoto tem buracos embaixo, porque os roedores, os bichos e a ação, né, química do esgoto faz com que tenha buracos nas caixas, por falta de permeabilização, por falta de manutenção. Então, ali o esgoto está disseminando debaixo do prédio e a água pluvial, como deu aquela trinca, a água pluvial tem acesso por toda aquela trinca. Então, choveu, vai água, vai umidade para debaixo do prédio. Gente, e isso tudo descobriu por causa de uma da umidade infiltração dentro do apartamento. Dentro do apartamento. E aí nós chegamos a esse veredito. E agora nós vamos continuar para entender mais em relação ao esgoto e intervir com urgência, porque o acesso lá é de um carro, pelo tanto da dimensão que nós conseguimos ver pelo vídeo que eu fiz do celular, que eu consegui enfiar o celular e fazer um vídeo. A gente tem visto, infelizmente, até pouco tempo a gente não via tanto, mas tem muito prédio caindo. E, às vezes, até a rodovia mesmo abre aquela cratera. Isso pode ser um problema semelhante? Então, Cleo, o que ocorre? As edificações, elas vêm sendo construídas como novas, mas as anteriores têm sido esquecidas, principalmente obras de artes especiais, que são viadutos, que é algo que não tem tido muita atenção. E nós, como CREA, nós temos lá o Comitê de Inspeção Predial, e nós estamos levando essas informações e vamos agora introduzir a cartilha desse comitê em todos os municípios de Minas Gerais para que isso seja obrigatório, essa inspeção. Interessante. Tem também um projeto de lei, né, que está aí tramitando. Tem um projeto de lei federal, estadual, isso tudo vai acontecer até, no máximo, aí, final do ano, para que a gente possa ter obrigatoriedade, o ser humano entender, né, que realmente isso ocorre em problemas com vidas, né? Não é só no bolso. Eu costumo falar o seguinte, que a gente tem duas formas e o propósito do Morar 360 é justamente já trabalhar essa percepção, ampliar a visão sobre moradia. Porque moradia não é só o prédio, tem tudo a ver. Tem um entorno. Tem um entorno e você tem que se sentir bem. E segurança, não dá para se sentir bem na sua casa, se a segurança estiver Vamos dar um exemplo ameaçada. Aqui. Você tá na sua casa e o lixo é recolhido terça e quinta por normas pelo cronograma da prefeitura. E aí as pessoas recolhem o lixo na quarta, colocam lá fora. O lixo vai ficar lá até na quinta, por achar que na minha casa tá limpo. Mas a mosca vai voltar, ela vai no lixo e ela vai voltar para dentro de casa.
Então, assim, essa consciência que eu tenho, que eu sempre falo, é que é a mesma situação com o esgoto sanitário. As pessoas não têm a usabilidade certa, né? Então, coloca escova de dente, escova de cabelo, é, é, fralda de criança, todos esses objetos joga na rede. A rede não está preparada. A rede não está preparada para papel higiênico. Pois é, isso é interessante, porque eu já vi estudos, inclusive tem colegas que não usam cesto de papel porque acredita que o papel higiênico não entope a É tubulação. porque essas pessoas não visitam as caixas que a gente visita e vê o que ocorre. Cabelo, né? Fios de cabelo, né? Eles se entrelaçam e eles viram uma bucha igual bombril, que isso faz com que tenha a interrupção do fluxo dos dejetos, né? E aí, com a soma de anos, aí vem o problema do entupimento e aí a falta de manutenção. Bom, reforma. Interessante que não é só a estrutura física, não é só a trinca, não é só aquilo que eu estou vendo que me preocupa. Tem essas questões invisíveis aí, né, que a gente nem se dá E conta. aí, vamos lá, falando da trinca. O que eu posso falar? Advindo de uma situação do mau uso do esgoto, você acredita que pode aparecer trincas devido a isso? Que isso, É, gente. a falta da manutenção com o mau uso do esgoto, que você não está vendo embaixo, né, de onde você está pisando, porque ali, entre o esgoto e você, e aonde você dorme, tem só um piso cobrindo. Então, o que Esse está ocorrendo lá embaixo pode dar um recalque que vai dar uma trinca, onde que você vai ver a trinca. Aí é a questão da engenharia diagnóstica, porque vem o proprietário, chama-se um usual da profissão, um pedreiro, ele vai fazer um grampeamento, ele vai colocar uma tela, vai colocar um PU para fechar, o paliativo dele, e essa trinca vai ficar voltando. E a engenharia diagnóstica, ela está aí para quê? Para a gente saber, a dor é a trinca, a doença é o que está ocorrendo na falta de manutenção nas caixas de esgoto. Então, você resolve a doença e depois resolve a trinca. Aí a trinca não vai voltar mais. Isso é igual a automedicação. Tô com uma dor de cabeça, vou lá, tomo analgésico e acho que passou, tá tudo bem. Gente, esse assunto é bacana. No próximo bloco a gente continua aqui, inclusive falando sobre o método vida. Vocês vão ver como que é interessante. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Morar 360. Você já viu aí que ultimamente tem muita varanda caindo, despencando? E muita gente também já fica preocupado quando vê aquelas trincas, as fissuras. A Jordânia vai nos falar sobre essa situação que parece que é muito comum, né? Tem tido uma assiduidade muito grande, porque as pessoas não. Aquilo que eu te falei, a usabilidade errada. Então, vou contar rapidamente aqui um caso que a gente foi acionado, minha empresa, para investigar as trincas que estavam acontecendo no guarda-corpo da varanda que liga ao prédio. E, curiosamente, eu percebi que o do quarto andar estava mais aberta, do terceiro menos, do segundo menos e do primeiro menos um pouquinho, mas todas acometendo a mesma trinca. É como se fosse a varanda fosse dar colapso contínuo. Isso tem até um caso, me parece, em Camboriú, que caíram 5 varandas, algo desse tipo. E aí, a investigação foi grande e nós chegamos à conclusão que o quarto andar é uma cobertura, mas ele só poderia ser usado como unidade e não como cobertura. Isso nós vimos lá na década de, parece que 90, e que não tinha, pelo Google Maps, não tinha abertura. Então, foi vendido como é normal, né, no comércio aí. Foi vendido como uma cobertura que ele podia ter usabilidade e ele não podia. Olha, eu vou até te falar que é muito comum a gente também atender no escritório dúvidas com relação. Eu tenho uma parte do meu, eu tô na cobertura e quero construir mais.
Então as pessoas acham que não tem O problema. corretor vende dizendo que você tem acesso e pode fazer sua cobertura. E aí, este proprietário, ele comprou já de uma pessoa que pegou no início e colocou uma jacuzzi em Nossa. cima. Eu Aí já vi jacuzzi na varanda. E colocou, na cozinha. Eu já vi na cozinha. Colo- Aqui tem. colocou a jacuzzi no último acesso e o acesso era em balanço. Nossa. Bom, a edificação vem dando sinais. Durou 2, 3 décadas, duraram até agora. Ele comprou e aí ele falou: bom, eu vou tirar porque eu estou vendo que tem uma trinca aqui, eu vou tirar e vou arredar para dentro para ficar em cima da estrutura do prédio. E contratou uma pessoa para poder reforçar. E eu cheguei já verificando esse reforço, e aí eu detectei que o reforço que o rapaz fez foi para aguentar o peso da jacuzzi, colocando na estrutura do prédio, que não está preparada para isso. Então ele jogou a situação dele para o prédio, Aí é um engenheiro estrutural? engenheiro estrutural. Bom, diante desse suporte que o rapaz fez, eu fui averiguar o prédio, ele é de alvenaria estrutural. Alvenaria estrutural é quando não tem peças estruturais de concreto armado. São tijolos que fazem a parte da estrutura. Então, impossível ele colocar o peso em cima da alvenaria estrutural. Ela não pode ser perfurada. E a maioria dos prédios hoje é construída assim, né? Muitas vezes. Bom, mas aí tem uma situação igual. Você não pode mexer na estrutura quando é alvenaria estrutural. Você não pode fazer intervenções, entendeu? Certo. Igual foi feito. E entre diversos itens que foram investigados, nós chegamos no ponto de fazer eu até falei ontem, lá no nosso evento. Teve um evento interessante, até vou roubar essa fala aqui, que Valadares, para quem ainda não se despertou, Valadares já entrou num eixo que está em ascensão, que não tem mais volta, né? O polo da grande. informação. E aí teve aqui o primeiro seminário de engenharia diagnóstica e avaliação de imóveis. Estamos tendo, hoje tem mais um Exato. dia. E aí, que aconteceu? A senhora foi, né? Você foi uma das palestrantes. Então, voltando a falar do caso aqui, eu falei ontem lá que nós fizemos lá uma modelagem. Como o prédio tem o projeto estrutural, onde a gente descobriu que parte era estrutural, parte era de alvenaria estrutural, nós fizemos uma modelagem para ver se o prédio está aguentando um novo projeto, para comparar. Entendi. E aí, para ver se ele está aguentando todo aquele peso, começando lá de cima. Então, nós descobrimos que a unidade acima do quarto andar não poderia ter, mas nós colocamos o peso da jacuzzi, de todos os acabamentos, guarda-corpo de vidro espesso, de tudo que se coloca que é robusto hoje em dia de acabamento, colocamos todos os pesos das varandas em balanço. Vasos de planta enormes, piso sobre piso, e nós chegamos na conclusão que a fundação não está aguentando o peso que está acometendo ao prédio. A gente tem, assim, a ingenuidade de achar, por exemplo, que pode. E aí esse piso sobre piso, isso é uma facilidade, facilidade, uma mão na roda. Para não ter bota fora, para não ter problema nenhum, mas ele causa peso. Com isso, Cléo, o que acontece? Nós chegamos no veredito de dizer, no laudo, que ou eles voltam à usabilidade inicial, que é perda total da cobertura, e volta das varandas total do jeito que elas foram feitas, para simplesmente entrar na varanda, ter acesso à varanda com guarda-corpo, sem fechamento de blindex, sem piso sobre piso, sem esses vasos de hoje em dia muito pesados, para ver a vista e sair. Não é para você interagir a varanda com o apartamento. Perdeu a varanda, praticamente. Ou eles voltam com a usabilidade anterior e fazem a reforma voltando, né, do jeito que era antes, ou eles vão ter que fazer um reforço. Só que o reforço é inviável financeiramente. Nossa, então é muito sério. Agora, a gente teve um avanço grande, e tem muita gente que ainda não entendeu, para quem mora em condomínio, que são as obras que precisam do acompanhamento, a ART, né?
E O profissional ele é imprescindível para que evite erros, evite vícios construtivos, porque nós estamos também, antes de acontecer, quando você dá 10, 20 anos de obra, você vai para fazer a investigação do que já está acontecendo, das anomalias existentes. Mas nós atuamos para não existir o vício construtivo. é o preventivo. É o Antes. preditivo. O preventivo é prever por questões assim de cronograma. Então, daqui 5 anos você vai ter que olhar de novo a caixa d'água, né? E o preditivo é, entre esses 5 anos, você fazer monitoramento, para que nem precise fazer aquele reparo na prevenção de um alto custo. Então, assim, a gente sempre compara com a medicina, porque é mais fácil, porque mexe com a gente, né? Então, comparando com a medicina atual, com a medicina, a engenharia caminha junto. Caminha exatamente junto. Basta as pessoas, né, os síndicos, os proprietários entenderem que o imóvel da vida, né, comprei o imóvel da vida, ele é igualzinho a nós. Nós temos que fazer check-ups. O imóvel da vida também tem. E detalhe, aí eu chamo a atenção pelo seguinte, assim como na engenharia, assim como na medicina, existem os especialistas em cada área, na engenharia também. E no direito também. Então, hoje a gente tem um especialista em direito condominial, que é diferente do especialista em direito imobiliário. Então, tem a senhora, você é engenheira civil, mas você faz o diagnóstico, é como se fosse o clínico geral. Exatamente. Eu sou a engenheira civil, que é o clínico geral, e eu sou especialista na área, né, de recuperação, de reforço estrutural, da engenharia diagnóstica, aonde um clínico geral também tem a sua especialidade. Exatamente. Isso que é interessante. A gente tem um olhar geral e se especializa num ponto específico, que aí sim você vai estudar aquilo ali que é amplo, né? É muito amplo. Por isso eu criei o meu método. Isso, agora a gente vai falar sobre o método Vida, criado pela Jordana. Então, o meu método Vida, eu criei para fazer o diagnóstico completo. Então, Vida é vistoria, investigação, diagnóstico e ação. Então, eu começo com os históricos de tudo que eu preciso entender da vida da edificação. Depois eu vou investigar. Essa investigação pode ser destrutiva, não destrutiva, com aparelhos. Depois eu dou o diagnóstico diante do histórico e dos exames com os aparelhos. E depois eu falo a terapia. O que tem que ser feito em cada ponto que foi descoberto. Mas interessante é que não é na dor, é na doença. A doença que está existindo é a falha a falha no telhado, a falha no dispositivo de coleta de água pluvial, que pode ser a calha. Mas o que é a dor que aquela doença está cometendo? É o bolor embaixo, na sala sua, embaixo, na hora que você está olhando para cima, você vê uma mancha de umidade, está doendo, é aquela mancha. Você é professor e percorre o Brasil inteiro. Como é que está a saúde dos nossos edifícios? Eu digo casa, digo prédio, e também não é só o lugar onde mora, onde trabalha, que é um edifício, né? Sim, que é uma edificação. Sim, generalizado. A saúde deles? Generalizado é a questão da falta de atenção. Então, eu não acho que um acidente seja um problema fatalidade. Eu acho que é uma falta de atenção. Na minha opinião, é uma falta de atenção. Então, eu chamo muito, em todas as palestras, em todos os lugares, os podcasts que a gente está, eu chamo muito. Engenheiros, a área é ampla e nós temos demanda. E nós precisamos de pessoas que queiram valorizar, trabalhar e entender, né, realmente dessa área, que venha trabalhar conosco. Tem uma questão aqui, a gente já está caminhando para o encerramento, mas eu quero saber o seguinte: por que a sociedade precisa dessas informações? Os profissionais a gente sabe que é um mercado de trabalho que está grande, precisando. E a sociedade? A sociedade precisa manter o imóvel, a vida útil, a gente chama de vida útil, né, que é a mesma do ser humano, manter periodicamente. Não adianta você querer, aos 70 anos, começar a fazer o que você deveria ter feito aos 30. E é a mesma coisa uma edificação. Então, a sociedade precisa conscientizar
né, que as edificações, não só elas. Eu tenho um cliente de 1930, na rua São Paulo, com Afonso Pena, em BH. Esse prédio de 1930, ele está precisando muito de atenção. E aí nós começamos a fazer um trabalho, vamos fazer o que for necessário, porém, a sociedade tem que entender que do outro lado da rua tem vários na cidade. Então nós precisamos ter consciência, porque se existir um problema desse meu cliente, vai existir um problema nos do lado também, concorda? Tipo um colapso. E a questão também é de vida, né? Exato. Então, assim, quando você vê a condição desses a gente chama de, brincando às vezes, de paciente, mas desses clientes que a gente tem, a gente fica com dor, porque o gasto, às vezes, nem os condôminos têm condição de gastar o tanto necessário. Tanto que a síndica desse prédio, das varandas, ela vai colocar o prédio à venda, o apartamento dela à venda. Gente, então o sonho que a gente tem da casa própria não pode se transformar em um pesadelo. E onde você passou a sua vida não pode ser tratado com negligência. Eu agradeço aqui consciência, a tem que ter Jordana muita consciência. Epifano, Obrigada. Que é professora também, engenheira e especialista em reforço e recuperação diagnóstica. Muito obrigada pela participação aqui no Morar 360. Obrigada, Cléo. Obrigado, te parabenizar pelo incentivo, né, com o programa, com o seu trabalho, porque você está aí na área do direito, na área do condomínio. Então, acho que isso é imprescindível e nós precisamos de pessoas assim. Muito obrigada. Obrigada. Fico lisonjeada. Obrigada. Olha, então, por hoje é só essa semana, encerrando. Um ótimo domingo para vocês. E na semana que vem a gente tem mais Morar 360. Tchau, até lá.